Boa noite, amigos do Canelada. O Palmeiras, de novo, vai se aproximando do Botafogo. O Botafogo, de novo, começa a tropeçar na reta final do Campeonato Brasileiro. O Botafogo empata com o time misto do Galo, sem público no Independência e com sua força máxima, e o Palmeiras vence o Bahia em Salvador. Meu amigo, o sentimento do torcedor botafoguense nesse momento, com certeza, é de muito medo. É de medo de, mais uma vez, entregar o título brasileiro para o Palmeiras. Gente, é inacreditável. O Botafogo chegou a abrir 6 pontos de diferença, escorrega 2 vezes. O Palmeiras está, nesse momento, a 2 pontos do líder Botafogo. E por que essa situação é tão dramática para o Botafogo e gera tanta esperança no Palmeiras? O torcedor palmeirense hoje, se o botafoguense tá com aquele frio na barriga, se o botafoguense tá cheio de medo de, mais uma vez, perder um título que parecia ganho para o mesmo rival, para o Palmeiras, o torcedor palmeirense nesse momento, ele tá muito esperançoso. Ele tá cheio de confiança. Sabe por quê? Porque nesse momento, 2 pontos separam Palmeiras e Botafogo. É isso mesmo, 2 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense. Ah, mas é fora de casa. É fora de casa. Que se dane que o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Vai ganhar do Atlético Goianiense. E o Botafogo, ele enfrenta o Vitória no estádio Newton Santos. Qual é a tendência? Os 2 vencerem. Aí você me diz, então por que o torcedor botafoguense deve estar cheio de medo e o palmeirense esperançoso? Porque depois dessa rodada tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. O que todo torcedor palmeirense queria? Chegar nesse jogo podendo assumir a liderança em caso de vitória. E é exatamente isso que deve acontecer. É o Palmeiras podendo assumir a liderança em caso de vitória contra o Botafogo no Allianz Parque, na sua casa. E detalhe, há 4 dias da final da Libertadores que o Botafogo vai disputar contra o Atlético Mineiro na Argentina. O Botafogo vai ter 2 finais seguidas. Uma do Brasileiro, que é o jogo contra o Palmeiras há 4 dias da decisão da Libertadores, e a outra na Argentina contra o Atlético Mineiro. Será que o Botafogo vai poder ir com força máxima para esse jogo contra o Palmeiras? Será que o Botafogo vai poupar alguns jogadores? O que eu sei é, o Palmeiras está mais vivo do que nunca na disputa pelo título brasileiro. É impressionante a força mental que tem esse Palmeiras. É impressionante como esse time é cascudo, como esse time cresce na reta final de Brasileirão. Vamos lembrar que esse Palmeiras tirou uma diferença de 14 pontos do mesmo Botafogo no ano passado. E agora o Palmeiras tem 67 pontos contra 69 do Botafogo. Ah, mas o Botafogo pressionou o Atlético Mineiro. Chance clara de gol. Só teve uma no segundo tempo, que foi a cabeçada do Vitinho. O Botafogo tinha que ter feito mais. Era o time misto do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro poupou. O Atlético Mineiro não tinha o Hulk hoje, seu principal jogador. Então, pro Botafogo, pela circunstância que foi o jogo, foi um péssimo resultado
o empate contra o Atlético Mineiro. E o Palmeiras, numa virada heróica, primeiro um golaço do Veiga de falta, um golaço, e depois no finalzinho o Flaco Lopes faz o gol pro torcedor botafoguense ficar desesperado. Eu já dou uma boa noite para Flávio Prado, Zé Manuel, Fábio Piperno. Ô Flávio, é inacreditável. Parece uma sina do torcedor do Botafogo. E pro torcedor palmeirense, eu vou te dizer, eu acho que hoje muito palmeirense tem mais confiança no título brasileiro do que o torcedor botafoguense. Porque nesse momento são 2 pontos de vantagem do Botafogo. Próxima rodada, Palmeiras não escorrega contra o Atlético Goianiense. Palmeiras é muito preciso nessas horas. O Botafogo pega o Vitória, também não deve escorregar. Agora, eu queria falar o seguinte, que o Palmeiras, como você disse aqui várias vezes, que ele tinha que chegar no confronto contra o Botafogo, podendo assumir a liderança, ele vai chegar, Flávio Prado. São 2 pontos de diferença. Palmeiras vai pegar o Botafogo se vencer no Allianz Parque. Será o líder, claro, se vencer o Atlético Goianiense e o Botafogo vencer o Vitória na próxima rodada. E aí o principal de tudo, os duelos da penúltima e da última rodada. O Botafogo pega o Internacional no Beira-Rio. Jogo dificílimo. E o Palmeiras pega o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro provavelmente sem brigar por nada se ele for campeão da Sul-Americana. Mas o Cruzeiro, de qualquer jeito, é mais fácil do que o Inter hoje em casa. Ou seja, o jogo do Palmeiras é melhor. E na última rodada, o Palmeiras tem o Fluminense em casa e o Botafogo tem o São Paulo em casa. Flávio Prado, eu acho que o torcedor palmeirense hoje está mais confiante que o botafoguense. E como o Botafogo gosta de passar sufoco, hein, Flávio Prado? Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. E mais que isso, né? Quem viu o jogo do Palmeiras e trabalhou no jogo, acompanhou o jogo. O Palmeiras não mereceu ganhar o jogo, mas ganhou. Uma coisa é merecer, outra coisa é ganhar. Você pode merecer ganhar, você pode merecer e não ganhar, você pode merecer ganhar e perder. Isso é coisa do futebol. O Palmeiras jogou hoje para não ganhar. O empate já era um resultado bom até para o Palmeiras. Só que, qual é o final da história? O Palmeiras faz um gol no final, Flaco Lopes entra, faz um gol de cabeça e o Palmeiras ganha o jogo, né? E o Botafogo teria que ganhar de um time que ficou logo no começo com um homem a menos, campo neutro praticamente, Botafogo completo, o Atlético não, e o Botafogo não tem capacidade para manter os 4 pontos. Agora, olhando a rodada do sábado, eu não tenho tanta certeza assim que o Botafogo passa pela Vitória. Que o Palmeiras vai passar pelo Atlético Goianiense é certeza. Mas o Vitória está fazendo uma campanha bem legal, o Carpini merece muito respeito, ganhou hoje de novo, quer dizer, está praticamente assegurada a sua permanência na primeira divisão. O Atlético Goianiense já está rebaixado. Então, mesmo... É verdade que o Botafogo, apesar de tudo, ainda está na frente do Palmeiras. O empate, se os dois fizerem a mesma coisa no final de semana, o empate ainda favorece o Botafogo. Mas o Palmeiras chega mais fortalecido em termos de campeonato brasileiro. Sem dúvida chega, porque demonstrou que mesmo quando não joga tudo que pode, ele ainda consegue resultados. Ou seja, é um time iluminado, é um time com individualidades muito boas e que tem um histórico de vitórias recentes que trazem confiança aos jogadores. E essa confiança faz com que, mesmo na adversidade, o gol do Veiga foi o primeiro chute do Palmeiras no gol, no primeiro tempo, primeiro e único. E, salvo engano, a cabeçada do Flaco Lopes foi o único chute do Palmeiras no gol do segundo tempo. 2 chutes, 2 gols. Aí você vai dizer, pô, que legal, né? Um time com 100% de aproveitamento. Sim, mas foi tudo que o Palmeiras produziu. Então, não é que o Palmeiras está jogando, não. O Palmeiras, né, tem sido discreto. Tem jogado um futebol muito fraco este ano, menor do que nos outros anos. Mas, apesar disso, depende só dele para ser campeão. Botafogo também, óbvio, né? Só que o Botafogo, além de estar numa queda de novo nesse momento, tem a Libertadores, que imagino seja prioridade até pelo fator psicológico dos jogadores do Botafogo.
Agora, o Flávio, eu também gostaria de dizer, eu concordo que o Palmeiras foi muito eficiente, não teve tanta chance de gol, mas é um time com culhão. O Palmeiras tem culhão, não é? É aquele negócio, é um time que tem a confiança de que vai vencer, é um time que não se abala, saiu perdendo hoje. Mais uma vez, o Palmeiras consegue uma virada. E aí tem que chamar a atenção também, ô Fábio Piperno, que você estava comentando o jogo do Botafogo. Não pode o líder do Campeonato Brasileiro ter um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo e não aproveitar essa vantagem. Não pode, não pode. A gente elogia muito o Botafogo. Agora, é assim, é afrouxar muito numa reta final de Brasileiro, você ter um jogador a mais que teve um jogador expulso do Botafogo, mas faltavam 2 minutos. Um jogador a mais por 40, 50 minutos e você não fazer um gol. Porque aí eu estava assistindo ao jogo e aí eu via, não, mas o Botafogo está pressionando. Gente, eu gosto de falar isso. Pressionando com chance clara de gol é uma coisa. Pressionar sem chance clara de gol é outra. O Botafogo, no segundo tempo, com um jogador a mais em campo, teve uma chance clara de gol, que foi a cabeçada do Vitinho ali, que também, que gol perdido, né? É claro que foi uma defesaça do Everson, mas o cara tem um gol gigantesco na frente dele, na pequena área, sozinho, ele cabeceou em cima do goleiro. Claro, foi o reflexo, uma cabeçada queima-roupa, mas ele podia cabecear melhor aquela bola. E o Botafogo, Piperno, com um jogador a mais, desde os 40 do primeiro, não fazer um gol sequer, tem que estar com medo mesmo agora do Palmeiras. Porque tinha tudo para manter a vantagem. E vai chegar nesse jogo decisivo, no Allianz Parque, podendo ser ultrapassado, Fábio Piperno. Guilherme, boa noite, Flávio, José Manuel. Olha, você vê como que o futebol é estranho, né? Contra Corinthians e Grêmio, Palmeiras finalizou 50 vezes e fez um gol. Palmeiras criou um monte de chances, 2 jogos, fez um gol. Aí hoje, Palmeiras criou 2 oportunidades e fez 2 gols. Sendo que uma dessas oportunidades foi uma bola parada, né, a falta batida pelo Veiga, que resvalou no jogador que estava na barreira e até engana o goleiro. Palmeiras jogou mal na maior parte do tempo. O Palmeiras, ele, sem o Estevão, é um time muito comum, sem inspiração e muitas vezes preso a alguma teimosia do seu técnico. Eu não sei o que está acontecendo com o Abel e o porquê das broncas dele em relação a alguns jogadores. Não dá para você pegar o que o Palmeiras tem de atacantes hoje e falar, bom, olha, eu tenho 4 caras para 3 vagas. Eu tenho o Felipe Anderson, Dudu, Rony e Flaco Lopes e vou deixar o Flaco fora. Meu Deus do céu, o Flaco Lopes, ele fez mais gols do que a soma dos outros 3, não só no Brasileiro, como nas outras competições. Por mais que ele possa ser irregular de vez em quando, mas ele também é um jogador que às vezes resolve, é um jogador que prende bola, um jogador de boa técnica. O Felipe Anderson e o Dudu, você sabe o que vai acontecer com eles. É aquela história, né, do Barão de Itararé, da onde você menos espera, da onde não vai sair nada mesmo. Pode jogar a bola para eles um jogo todo e não vai acontecer nada. E tem torcedor do Palmeiras que enche a paciência em rede social. Não, porque o Dudu, não sei o quê. Gente, o Dudu fez 3 gols em 2023 antes da contusão, que foi em agosto. O Dudu já jogava um mal 2023. Aí o Dudu voltou da contusão e continua mal. Agora, pressionaram tanto, que o técnico cede e coloca o Dudu para jogar em momentos importantes. E não vai acontecer nada, porque o Dudu está num ritmo claramente abaixo dos demais. A questão do Dudu é ritmo. O do Felipe Anderson é um jogador que também não está adaptado ainda ao futebol brasileiro. Está mal em todos os momentos. Então, hoje, por exemplo, já que ele começou com os 3, por que não voltou logo com o Flaco? E poderia, inclusive, abrir o Rony jogando mais do lado e o Flaco central.
Qual era o problema disso? Mas não, tá muito teimoso. Agora, o Botafogo, pilhado, é aquela coisa. Botafogo sente claramente a pressão da decisão, como aconteceu ano passado. O elenco mudou, o time titular é outro e tal, mas é um Botafogo que, de novo, sente. Nos últimos 5, 6 jogos, foi o terceiro tropeço. E hoje tropeçou. Hoje era importante ganhar não só pela classificação do Brasileiro, por manter a vantagem confortável de 4 pontos em relação ao Palmeiras. Aliás, 4 em relação ao Palmeiras e 5 em relação ao Fortaleza, que a gente está esquecendo, porque agora, se Fortaleza ganhar na sexta-feira, ele fica só 3 atrás do Botafogo. Tá muito vivo nessa disputa também, porque depois tem um confronto direto Palmeiras e Botafogo, então vamos imaginar que esse confronto direto empate e o Fortaleza ganha o jogo dele. Ele vai, aí nessa hipótese, ele igualaria o Palmeiras e ficaria 1,2 atrás do Botafogo. Então, vamos olhar para isso também. Mas em relação ao Botafogo, hoje era a chance de um duplo golpe, de deixar o Palmeiras lá atrás, manter a margem confortável de 4 pontos e aplicar um golpe psicológico no Atlético Mineiro. Porque ganhar do seu rival fora de casa, um rival que vai ser seu adversário em Libertadores, daria uma tremenda vantagem emocional ao Botafogo, que acabou desperdiçando isso. O Piperno tá falando do Fortaleza, realmente. O Fortaleza, ele joga sexta-feira contra o Fluminense no Maracanã. Se ele ganha, ele vai para 66 pontos, tá? 66 pontos. Ou seja, Fortaleza tá na briga pelo título brasileiro e tá na briga pesado. Porque o Botafogo no ano passado teve 14 pontos de vantagem para o vice-líder. Perdeu o título brasileiro. Nesse ano, chegou a abrir agora, gente, 6 pontos de vantagem. Quando tudo parecia encaminhar, o Botafogo tropeça 2 vezes e o Palmeiras leva essa diferença para 2 pontos. A pergunta que eu faço, o Botafogo está sofrendo com esse estigma de ser um time que pode entregar títulos, Emanuel? O Botafogo pode estar sentindo a pressão de novo e pode fazer um papelão de novo se o Palmeiras for campeão brasileiro? Lembrando, hein, que ainda tem a final da Libertadores. O Botafogo investiu pesado. O Botafogo contratou os 2 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Almada, o primeiro, Luiz Henrique, o segundo. Chegou aí na reta final do Brasileiro e da Libertadores. Tudo bem, pode ser um ano heróico, 2 títulos. Mas se não ganhar nenhum deles também, depois do ano passado, Zé, mostra que é um time que tem esse ranço, né? E que sofre muita pressão para decidir um título. Sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. O jogo de hoje, em alguns momentos, demonstrava muito. Havia muitos erros de passes desnecessários na equipe do Botafogo. Ele sentiu a pressão. Quando o Palmeiras ganhou sem merecer do Bahia, nessa rodada demonstrou aquele bordão, o que vale é bola na rede. O Bahia jogou melhor, o Palmeiras fez 2 gols, ganhou o jogo. O Botafogo massacrou o Atlético Mineiro, não fez gol. O Atlético Mineiro, que merecia perder de muito, não perdeu o jogo de hoje. Faltou o Botafogo colocar a bola na rede. Faltou ao Bahia colocar a bola na rede. Então não adianta. Botafogo, ele finalizou 27 vezes contra 3 da equipe do Botafogo. No primeiro tempo, pro meu conceito, teve uma grande chance do Botafogo, uma defesaça do Everson. Mas o Botafogo, ele chutou uma vez a bola no gol. Finalizou 9 vezes, mas uma vez só no gol, apesar de todo aquele amplo domínio do Botafogo sobre o Atlético Mineiro. Porque às vezes tinha pressa demais, errava passes fáceis, ou seja, ajudavam o Atlético Mineiro, que foi nem sombra do Atlético, do melhor Atlético, da melhor versão do Atlético desse ano, que na verdade a gente viu nas Copas, né? E não no Campeonato Brasileiro. Segundo tempo eu vi mais 2, você falou de uma grande chance, a do Vitinho,
Teve uma do Bastos, não sei se você se lembra, ali num cruzamento no primeiro pau, ele estava completamente livre, chapou, mas não colocou em direção ao gol. Mandou pela linha de fundo, para mim foi o gol mais perdido do jogo. Porque nos outros... Ele não virou o pé, né, Zé? Ele não virou o pé. Exato. Mas eu achei a do Vitinho pior, mas o Vitinho, pelo menos, ele cabeceou no gol e o Everson fez uma baita defesa. O Bastos não, ele não conseguiu colocar a bola na direção do gol. Para mim, esse foi o gol mais perdido do jogo. No total, foram 3 grandes chances de gol da equipe do Botafogo. Das 27 finalizações, 4 foram no gol apenas. Foi um Botafogo que, claramente, pelo menos na minha visão, sentiu esse peso de olhar no retrovisor e ver o Palmeiras a 1 ponto. Antes da bola rolar, estava 1 ponto a diferença. E com esse empate, agora a diferença foi para 2, ou seja, o Botafogo só depende dele, mas o Palmeiras também só depende dele. O confronto direto é em São Paulo. E esse peso é grande demais para o Botafogo, porque, queira ou não queira, tem o Marlon Freitas, os outros não estavam no passado, o Arthur Jorge não deixa fazer perguntas sobre isso, aqui no jogo contra o São Paulo, ele não, quando perguntaram, ele ficou bravo, mas esse peso existe, está lá no subconsciente. E quando no campo as coisas não acontecem, o Botafogo dominou completamente, o Cuiabá dominou completamente o Criciúma, mas não conseguiu ganhar o jogo. Hoje foi a mesma coisa, dominou completamente o Atlético Mineiro e não conseguiu ganhar o jogo. Tem que haver uma explicação, né? E isso traz um peso muito grande. E essas confusões, né, não foi a única essa que você relatou e que vai trazer mais detalhes depois. Também tivemos o Barbosa com o Igor Rabelo, tivemos o Everson dando declarações depois do jogo, tivemos várias confusões, mas isso eu acho que já é uma preparação para a decisão da Copa Libertadores da América. Eu não tenho a menor dúvida que faz parte disso. Eu só queria registrar, grande lance do jogo, quase que o Hulk faz um gol do campo de defesa. O John jogou o segundo tempo de líbero, lá quase no meu campo. Aí o Hulk, que entrou lá na segunda parte, experimentou lá da defesa e, por pouco, não faz um gol antológico hoje lá na Arena Independência. Olha aí, ó. É uma situação que, eu vou te dizer, até o torcedor do Botafogo, ele passa por isso. Não é só o grupo, não. Eu tenho amigos botafoguenses e um deles me falou, cara, eu não consigo achar que vai ganhar o Brasileiro. Eu fico com o pé atrás... Eu não consigo ter a confiança. Me falou isso quando abriu 6 pontos. Tem esse estigma, sim. E eu canso de falar. Acho que quando o Botafogo ganhar o primeiro título de expressão, ele vai tirar esse ranço. Ele vai tirar essa pressão. Mas precisa vir esse título de expressão para isso acabar.